Irmãos, vamos à palavra de Deus. Vamos à palavra de Deus. Eu quero ser bem rápido hoje, mas quero ser bem direto. Abra sua Bíblia em Mateus. No Evangelho de Mateus, no capítulo de número 14. Mateus, capítulo 14. Todos nós conhecemos essa palavra, irmãos. E com certeza você já ouviu umas 380 mensagens sobre ela, no mínimo. Mas eu gostaria de falar com você essa manhã um pouquinho mais sobre isso. Mateus capítulo 14, versículo 22. Vamos à palavra de Deus. Amém? Diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com ele. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? Só até aí. Nós conhecemos essa palavra. Essa palavra é uma palavra abençoada. Só para dar o contexto aqui para você, Jesus havia acabado de fazer a primeira multiplicação de pães e peixes. Jesus já tinha feito ali então um grande milagre. E a Bíblia diz que Jesus despediu a multidão, depois de alimentá-los espiritualmente, depois de alimentá-los fisicamente. Jesus despede a multidão e eu acho que os discípulos pensaram assim: nós vamos agora para um outro milagre, né? Uma outra coisa. E Jesus fala assim: não, vem aqui vocês, entrem no barco e vão para o outro lado. E o senhor não vai com a gente? Não, eu vou ficar por aqui um pouco. Pode ir para o outro lado do barco, do mar. E despede a multidão aí e vão lá para o outro lado. Né? E aí, quando eles saíram, Jesus sobe ao monte para orar à parte. Eu não vou entrar nessa parte de oração aqui, irmãos, porque nós temos falado tanto em oração aqui, nós temos tantas oportunidades de oração. Né? Mas vamos lá. Jesus vai orar à parte. E ele fica até a tarde orando. E a Bíblia diz que ele estava ali sozinho. Né? E aí, quando o barco está no meio do lago que eles chamam de mar, de tão grande que é, veio uma forte tempestade. A Bíblia diz que o vento era contrário. E eles começaram a sofrer com aquela tempestade. E eles lutando com a tempestade, e quando chega bem de madrugada, vem aquela coisa andando em cima do mar, né? Porque eles veem como uma coisa, um negócio. Eu acho que eles ficam olhando e vendo aquilo, não pode ser gente, não pode ser... O que você imagina naquela época sobre algo andando sobre as águas, no meio de uma tempestade? E aí, eles se assustaram de tal forma e começaram a gritar com medo, porque eles falaram: é fantasma. Não dá, não pode ser outra coisa, é fantasma. Eles já criam em fantasmas, né? E aí, Jesus então se apresenta para eles e diz a eles: tem de bom ânimo, sou eu. E aí tem um mais saidinho sempre na turma, né? Eu ainda estou tentando descobrir aqui quem que é nessa igreja, mas eu acho. E aí o mais saidinho
Assim, é você mesmo? É o Senhor? Sou eu. Então manda eu ir aí ter com você. Manda que fala para eu andar sobre as águas que nem você está andando. E aí, Jesus fala, vem aí. Como diz o Rafael, chega aí. E aí, Pedro desceu do barco. Olha aqui essa expressão, está na sua Bíblia. Pedro desceu do barco e foi ter com Jesus. E Pedro começa a andar sobre as águas. E aí, porque o vento era forte, as ondas cresceram, ele olha para as ondas, afunda e grita Jesus. E Jesus vem, socorre e diz que ele tinha uma pequena fé e tinha duvidado. Bom, essa passagem nós já conhecemos de trás para frente. Eu queria pontuar algumas coisas nessa passagem, porque, irmãos, nós estamos vivendo uma época, assim como esses discípulos viviam. Uma época em que Jesus tem feito grandes coisas em nosso meio. Uma época em que Deus tem nos dado grandes oportunidades. E muitas vezes nós olhamos aquilo que Deus está fazendo, achamos lindo o que Deus está fazendo, mas nós não prestamos atenção que todas as vezes que nós incomodamos o reino das trevas, o vento sopra o contrário. E muitos de nós temos deixado que esse vento contrário nos pare, que esse vento contrário nos ocupe de tal forma como esses discípulos estavam. Irmãos, esses homens andavam com Jesus. E quando a tempestade veio, será que eles oraram? A Bíblia não diz que eles oraram. A Bíblia diz que eles foram até a madrugada e o vento contrário, e não dá todos os detalhes aqui, mas eu imagino que eles tiveram um trabalho muito grande até que aquele homem aparece andando sobre as águas. O fato é que, muitas vezes, o vento sopra contrário e nós nos ocupamos com as coisas dessa vida, nós nos ocupamos e nos preocupamos, como eu disse aqui há pouco, tanto com coisas dessa vida, porque o inimigo se levantou, pastor. O inimigo se levantou. A gente não imagina que Jesus quer que nós simplesmente continuemos navegando, confiando nele. Que ele simplesmente quer que nós façamos aquilo que ele quer que nós façamos. É interessante que é quando nós estamos no meio de um empreendimento, no meio de uma viagem, no meio de algo que Deus preparou para nós, é que o vento começa a soprar contrário. O vento não sopra contrário quando você está na segurança da praia. O vento não sopra contrário quando você está na segurança das quatro paredes. O vento sopra contrário quando você está lá no meio do mar. É quando você tem as oportunidades de evangelizar. É quando você tem a oportunidade de buscar pessoas, trazer vidas. Aí o vento sopra contrário. E muitas vezes você diz assim, estava tão bem, estava indo tão bem. E crentes, já ouvi de boca de crentes falar assim, não compensa, pastor. Porque todas as vezes que eu tento fazer alguma coisa para Deus, o vento sopra contrário. E quantos de nós deixamos de fazer para Deus porque o vento sopra contrário? A Bíblia diz que o barco era açoitado pelas ondas. Ah, irmãos, se você pensa que fazer a obra de Deus, você vai viver uma vida de maré mansa, de tudo calmo, não, senhores. Quando nós nos propomos a fazer a obra de Deus, as ondas vão açoitar o seu barco. Nós precisamos estar preparados para isso. Nós precisamos saber que Deus está nos chamando para isso. Agora, quando as ondas açoitam o nosso barco, quando o vento sopra contrário, é momento de nós continuarmos. A Bíblia não dá também relato desses homens dizendo assim, vamos voltar. Já que o vento está contrário, a gente inverte a posição das velas e volta lá para a praia. Quantos crentes não fazem isso? Jesus disse o quê? Vai para outra banda.
Vai para outra banda. Nem sempre que Jesus nos manda fazer alguma coisa vai ser fácil. Pelo contrário, maioria das vezes será muito difícil. E o obedecer se torna difícil por causa disso. Porque muitas vezes obedecer a Deus exige trabalho, exige força de vontade, exige disciplina, exige enfrentar o mistério, o misterioso, exige enfrentar a tempestade. E muitos crentes abandonam o barco justamente nessa hora. Eu estou obedecendo a Deus, eu estou fazendo tudo certo, tudo que eu faço é obedecendo a Deus, é obediência a Deus, e olha como está a minha vida de cabeça para baixo, parece que meu barco está virando. Parece que quando eu resolvo obedecer, que o negócio vira ao contrário. Obedecer a Deus não é sinônimo de maré mansa. Obedecer a Deus nos traz uma forte responsabilidade. O vento era contrário. E aí, é nessa hora que o vento está soprando forte, é nessa hora que as ondas estão fortes, é que eu imagino que o crente começa assim: Jesus me abandonou. Fiz tudo direitinho, fiz tudo certinho e Jesus me abandonou. E aí, irmãos, nós cristãos, crentes em Jesus, precisamos estar preparados, porque Jesus ele nunca vem do jeito que a gente espera que ele venha. Está aí os crentes querendo que Jesus resolva o seu problema do seu jeito. Está aí as nossas vontades tomando o lugar da vontade de Deus. Não, Deus tem que fazer isso aqui, pastor. Se Deus não fizer isso aqui, minha vida não se resolve. Deixa eu te dizer uma coisa. Jesus ele vem andando sobre as águas. Não é do jeito que você quer, é do jeito que Ele quer. Talvez esses discípulos estavam pensando assim: mas Jesus mandou a gente vir aqui. E agora está tudo virado o negócio aqui. Cadê Jesus? Será que Ele não tem como pegar um barquinho lá e vir encontrar a gente? Se eles vissem um barco vindo na direção deles, não seria tão assustador. Não seria tão misterioso. Mas Jesus é o Deus dos mistérios ainda. Ele ainda é o Deus que vem caminhando sobre as águas para nos socorrer. Jesus é o Deus que se apresenta da forma como você não espera. É quando está tudo difícil que Jesus anda e caminha sobre as águas em sua direção. Aí vem Jesus caminhando sobre as águas, andando por cima do mar, diz a Bíblia. E eles se assustam, irmãos, porque, deixa eu falar, nós somos tão religiosos. Nós somos tão religiosos. E eu e a minha esposa sempre conversamos sobre isso. Porque a igreja precisa parar de ser religiosa, apesar de ser uma religião, né? A religião, a palavra original é religare. É para nos religar a Deus. Mas a religião, na verdade, nos separa de Deus. Porque nós criamos formas, nós criamos tradições, nós criamos coisas. Não que tudo seja ruim, mas muita coisa nos separa de Deus. É assim, se não for desse jeito, eu não creio. Não, porque eu aprendi desde criança que tem que ser assim. E se não for assim, está errado. E a gente poda Deus. Se Jesus não veio no barco, então não é Jesus, é um fantasma. Se Jesus não vem do jeito que eu quero ouvir, se não é o vaso que nunca me viu, que nunca isso, que nunca aquilo, e a gente fica criando formas para Deus trabalhar em nós. E Deus usa a forma como Ele quer, porque Ele é Deus, porque Ele trabalha na sua multiforme graça e na sua multiforme forma de fazer, né? Na sua multiforme forma mesmo de fazer as coisas, e nós ficamos dentro da nossa caixinha, do nosso protocolo. Deixa eu checar aqui algumas boxes aqui para ver se Deus está agindo da forma como eu quero que Ele haja. E nós fazemos uma avaliação de Deus. Espera aí, foi assim? Então é Deus. Foi assim? Então é Deus. Foi assim? Então é Deus. Claro que nós temos a palavra de Deus como os nossos limites. Claro que a palavra de Deus nos ensina, mas como crentes, nós não podemos ser pessoas que desconfiam de Deus. Lembra de Jesus entrando na sala, no lugar onde eles estavam reunidos, a reunião apostólica? Só tinha apóstolo, né? E Jesus chega e passa pela porta, atravessa a parede, tudo fechado.
Pronto, já não é, pronto. Os apóstolos falam, sai daqui em nome de Jesus. Mas eu sou Jesus. E a gente fica criando formas para Deus agir. Então, quando é muito misterioso, quando foge do nosso quadradinho, a gente fica, meu Deus, e agora? Aqui Jesus fugiu de tudo que vocês imaginam. Vem o homem andando sobre as águas, e ele era homem, 100% humano, mas ele veio andando sobre as águas. E aí acontecem os sustos, né? Meu Deus, quem é? Um fantasma, socorro, tem misericórdia. Aí eles clamam, né? Parece avião caindo, não tem ateu dentro. Todo mundo confia em Deus ali. Né? Então, eles passam a ficar com medo porque Jesus se apresentou de uma forma diferente que ele está acostumado a apresentar. Eu falei aqui domingo passado sobre o Espírito Santo. Jesus disse, o Espírito sopra, o vento sopra onde quer e vai e vem, e você não sabe de onde vem nem para onde vai, ou seja, ele é misterioso. Esse é o Deus que nós servimos, é um Deus de mistérios, é um Deus que se apresenta para nós das formas mais diferentes possíveis, e muitas vezes você deixa de receber a bênção porque você está incrédulo demais. É um fantasma, pastor. Não foi Deus, pastor. Apesar de você sentir a paz, você acha que não foi Deus. Mas aí, ele vem. Pedro fez uma coisa que muito crente não faz. O apóstolo João, ele diz assim, provai os espíritos. Ele não estava falando de demônio não, tá? Ele não estava falando de demônio não. Demônio cai lá e vamos entrevistar o demônio? Não, demônio é demônio. Esses espíritos que João está falando são homens. Jesus disse, muitos virão em meu nome. Muitos virão dizendo que são eu. Olha, Jesus está aqui, Jesus está no deserto, Jesus está ali. Não acredite. João estava falando exatamente disso. Tem muita gente que vem em nome de Jesus. Tem muita gente que se apresenta pelo nome de Jesus. Tem muita gente que diz que é povo de Deus. E tem muita gente sendo enganada por essas pessoas que se dizem ser de Deus. Jesus aqui, ou melhor, Pedro aqui, ele faz aquilo que crente não tem coragem de fazer. És tu? Porque a gente acha, na nossa religiosidade, que se nós questionarmos Deus, ele nos mata. Não, pastor, pelo amor de Deus, é pecado questionar Deus. Eu falei aqui quinta-feira passada. Gideão. Esse negócio é de Deus mesmo? Então vamos fazer o seguinte, Deus, se é o Senhor mesmo, deixa eu pegar aqui um monte de lã, um novelo de lã, e vou colocar do lado de fora da casa. E vai dormir aí. Se no outro dia tiver tudo molhado e a lã estiver seca, então eu sei que foi Deus mesmo, que é Deus nesse negócio mesmo. Aí levanta no outro dia, que ele fez a primeira coisa? Nem escovou os dentes, correu no novelo de lã. Chegou lá, estava tudo molhado e o novelo seco. O que era para ele fazer? Sair dando glória a Deus e aleluia, né? Ele falou assim, ó, pode ter sido coincidência. De repente uma folha foi soprada pelo vento, caiu em cima aqui. Vamos fazer o seguinte, Deus. Não é que eu estou querendo, provar o Senhor, mas eu vou pôr de novo essa noite. E se tiver tudo seco e só o novelo molhado, aí eu sei mesmo que foi o Senhor. Ele pôs, e o que Deus fez? Secou tudo e molhou o novelo. Deus não se importa que você questione. Deus não tem problema com um ser humano questionando, porque Ele conhece a nossa limitação. Mas quando Ele provar que é Deus, haja pela fé. Aleluia. Não fique tentando Deus, porque aí passa de provar se é Deus ou não, provar os espíritos, provar aquilo que vem de Deus ou não, para loucura. Tem crente que fica provando Deus a vida inteira e nunca sai do lugar. E outros
que você vê deslanchando, mas que colocaram a sua confiança em Deus. Irmãos, muitas vezes tem crente com medo de andar sobre as águas e ficam a vida inteira no barco porque, mas e se, acontece tanta coisa errada nos lugares aí. Deixa eu te falar, aquilo de errado que acontece, as coisas ruins que acontecem, se você colocar a sua confiança em Deus, Ele te protegerá. A Bíblia diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Você não precisa se preocupar se o fulano é isso, se o fulano é aquilo. Coloque a sua confiança em Deus e Ele vai te sustentar. É Deus quem te sustenta. Aí Pedro faz o que eu e você temos medo de fazer. És tu, Jesus. Sou eu, Pedro. Então, se é o Senhor mesmo, eu quero fazer a mesma coisa que o Senhor está fazendo. E nós perdemos a oportunidade. Jesus falou assim, aquele que crê em mim, coisas ainda maiores farão. Aí eu quero ver o crente que tem coragem de falar assim, é o Senhor que está andando pelas águas, sou eu. Então eu quero ir flutuando. Né? Coisas maiores, eu só estou brincando aqui, irmãos, mas que bom que nós pudéssemos andar sobre as águas. Está cheio de crente. Está cheio de gente que não anda nem sobre cimento quando Jesus chama. Será que é Jesus mesmo? Mas é chão, você não vai afundar, mas eu não sei se é Jesus, eu não vou não. Quem dirá sobre as águas? Jesus vem andando sobre as águas, Pedro fala, és tu, Senhor, sou eu, então manda que eu vá ter contigo sobre as águas. Vem! E aí Pedro está ali assim, é tudo plano, né? Não, não é. Eu fico imaginando Pedro, aqueles barcos de pesca, eu fico imaginando, não sei se tinha escadinha, não sei o que tinha, mas imagina Pedro descendo assim na borda do barco, pendurado lá assim, pisando assim. Rapaz, não afundou não. Eu vou. Virou e saiu. E saiu andando em direção a Jesus. Ele desceu do barco. Eu fiquei pensando nisso, eu não sei se ele pulou, não sei, ele desceu, né? A Bíblia diz que ele desceu, pisou na água, viu que não afundava e começou a andar nas águas. Ai, irmão, que coisa linda. Jesus nos chama para andar sobre as águas. E é quando Pedro está nas águas, andando sobre as águas, vivendo o sobrenatural. Porque muita gente não vive o sobrenatural porque não consegue mais crer que nós servimos um Deus do sobrenatural. O Senhor nos chama para voltar a colocar confiança nele, porque Ele é Deus do sobrenatural, sim. Ele é Deus que move, sim, de maneira misteriosa. Ele nos chama para andar sobre as águas. E nós muitas vezes tememos. Nós não queremos deixar a segurança do barco, nós não queremos deixar a segurança da praia, da areia, mas o Senhor está chamando para andar sobre as águas. Sabe o que acontece? Crente tem medo de desconhecido. E não é só crente, né? Todo ser humano tem medo de desconhecido. É muito mistério, pastor. Como que é esse negócio de andar sobre as águas? É muita coisa, pastor. Como que é esse negócio de ver milagre, de ver a mão de Deus, orar por um endemoniado, expulsar? Como que é esse negócio, pastor? Eu nunca fiz. E a gente fica colocando limitações. Mas deixa eu te dizer, é no lugar desconhecido, é no lugar misterioso, é no lugar onde você não tem segurança que você se encontra com Jesus. São nesses lugares, é nesse lugar que Pedro queria estar com Jesus. E ele foi. E Pedro começa a andar. E ele começa a andar, e ele começa a andar. E é muito interessante, eu já falei aqui, que Pedro se assusta com o vento. Eu imagino que uma rajada de vento bate, a onda ergue, e ele olha para a onda e começa a afundar. Pedro nadava muito bem. Vai lá em João 21 que você vai ver Pedro vindo de nado do barco para se encontrar com Jesus na praia. Pedro nadava muito bem, ele era pescador.
Mas quando ele começa a afundar, ele não lembrou de nada mais, ele só lembrou de uma coisa: Jesus, me ajude. Pedro não colocou a confiança no que ele sabia. Nós, crentes, estamos muito certos daquilo que nós sabemos. Não, pastor, mas o livro de Apocalipse diz isso. Não, mas Tiago diz aquilo, mas isso diz isso. E nós deixamos de clamar a Deus e viver o sobrenatural com Deus, porque nós conhecemos tanto, a teologia nos pegou. Eu não estou dizendo para você andar fora dela. Eu estou dizendo para você andar no mistério com Deus. O negócio é tão forte que Pedro está afundando, aqui é água, mas aqui é chão. Porque Jesus estava com os pés firmes. Aqui a água para Pedro estava em estado líquido, mas para Jesus estava em estado sólido. Jesus pega na mão dele e fala: levanta aí, Pedro. E aí imagina que Jesus segurando na mão de Pedro, Pedro pisa de novo, está sólido de novo. Porque agora você está segurando na mão de Jesus. Aleluia. Só que nós andamos na água pela fé, e muitas vezes nós afundamos pela fé, mas só quem tem coragem de andar pela fé é que volta para o barco segurando nas mãos de Jesus. Porque se você não tiver coragem de dar os primeiros passos pela fé, como que você vai se encontrar com Ele? Como que você vai viver o sobrenatural com Jesus? É nesse mistério, é em oceanos e águas profundas que Jesus nos chama para se encontrar com Ele. Jesus não vem, Ele vem até o teu encontro. Mas algumas vezes Ele vai dizer: vem, segue aí. E seguir a Jesus, seguir a esse Deus, é viver no mistério, é viver no milagre. Porque às vezes Ele vai passar por lugares e se você estiver seguindo a Ele, você não pode perder de vista. E às vezes Jesus vai estar passando por lugares que você vai: ali eu não vou. E assim estamos muitos de nós. Até aqui eu vou, Jesus, mas ali não. Porque ali tem fogo, porque ali tem água, porque ali tem espinho, ali tem vale, ali é difícil. Muitos de nós só queremos fazer a obra de Deus se Jesus traz mais gente, Senhor, traz. Jesus, salva, mas você não fala, mas você não busca, mas você não evangeliza. E nós queremos que Jesus faça a obra sozinho, na mágica, né? É na mágica. E a gente tenta de todas as formas e Deus não age assim não, irmãos. Deus escolheu você. Deus escolheu a mim para nós fazermos a obra dele. Ele escolheu a nós para evangelizarmos. Ele escolheu a nós para falarmos. Ele escolheu a mim e a você para ir buscar. Ele disse: ide por todo mundo. Ele não disse assim: ó, vocês ficam lá na igreja que eu vou começar a mandar multidão lá, tá? Nós temos que andar no sobrenatural e crer que a semente plantada um dia vai nascer. Quantas pessoas nós visitamos, quantas pessoas nós oramos, quantas pessoas nós convidamos, e é tão difícil. Mas um planta ou semeia, o outro rega, e quem dá o crescimento é o Senhor. Nós não temos que nos preocupar, pegar ninguém pelo pescoço, trazer, não. Você precisa falar, você precisa orar, você precisa abençoar, você precisa ajudar, você precisa servir. Quantos nós servimos que nunca pisaram aqui? Mas a semente foi plantada lá. E nós cremos pela fé que nós vamos nos encontrar na glória com eles. Não precisa ser aqui, tem que ser na glória. Tem que haver salvação. Nós trabalhamos para o reino. Nós não trabalhamos por uma denominação. Nós trabalhamos para o reino. É claro que nós queremos ver essa igreja cheia e vamos ver, em nome de Jesus. Mas nós não podemos pensar só em nós aqui, no nosso grupinho. Nós temos que pensar mais longe. Senão, irmão, você não estaria aqui. Senão eu não estaria aqui. Porque Jesus disse assim: eu vim para os que eram meus. E os meus não me receberam. Né? Ou João falou, ele veio para o que eram seus e os seus não o receberam. Mas a todos quantos ele estendeu a bênção. Então, Jesus nos chama para encontrar com ele em águas profundas. É no desconhecido.
É no misterioso que ele faz o milagre. Milagre não acontece com oraçãozinha. Milagre não acontece com vida comum. Eu tenho falado na quinta-feira, santidade não é pecar. Santidade é viver o incomum. Santidade é viver algo diferente. É ser diferente. É onde você está, você ser luz. Quantas oportunidades nós temos de, em algum momento, estar na presença de Deus e ver Deus fazendo. Hoje eu ouvi testemunho aqui. Eu fui fazer uma entrega, pastor, e quando eu cheguei lá, Deus me mostrou a pessoa. Quantos de nós temos a oportunidade nesses encontros, mas nós não estamos ligados nem conectados com Deus? Você vive o natural e o Senhor está te chamando para viver o sobrenatural. Um dia desse que eu saí daqui à tarde, fui no hospital porque a gripe tinha me pegado. Eu estou na sala lá do hospital e uma mulher entrou, pediu licença para limpar e eu vi que ela era portuguesa. E eu falei com ela em português, ela respondeu. E eu perguntei, está tudo bem? Ela falou, está tudo bem, graças a Deus, o Senhor é bom, isso, aquilo. Eu falei, a senhora é crente, não é? E ela falou, sou, pela graça de Deus. E nós começamos a conversar ali dentro do quarto e foi uma bênção. Mas só pela forma dela falar, se eu não fosse crente, eu já ia ver que ela era diferente. Ela estava limpando, mas o semblante dela era de crente, o semblante dela era de alegria. Ela transmitia paz. E eu logo fiquei sabendo quem era e nós conversamos. E nós precisamos entender que todos os nossos encontros são oportunidades. São nesses momentos mais difíceis que Deus nos leva a ver grandes milagres acontecerem. Foi nesse momento de tempestade que Pedro viveu um dos maiores milagres da sua vida. Pastor, Pedro afundou. Ai, como seria bom se fosse eu. Mas ele afundou, mas ele clamou por Jesus e Jesus estendeu a mão. Quantos de nós estamos afundando e não temos força nem de clamar por Jesus? E quantos de nós estamos afundando não é por falta de fé, é por causa de pecado. É por causa de vida fora da presença de Deus. Pedro não. Pedro vacilou um pouquinho ali na fé por medo da onda. Mas assim que a onda veio, ele falou, Jesus, me ajuda. E Jesus estendeu a mão. Se você vive na presença de Deus, às vezes você pode até sofrer um vacilinho, mas você sabe a quem clamar. Jesus me ajuda. Jesus me socorre. E Jesus estende a sua mão. Quando o mar se ergue, quando a onda se levanta, é o momento em que você tem o toque de Jesus para te segurar. Irmãos, é nesse momento que a onda se levanta que a mão de Jesus te alcança. Até agora estava só essa conversa. Vem Pedro. E Pedro está indo. Pedro grita, Jesus, tem misericórdia de mim. E aí vem a mão de Jesus. Eu fico imaginando, irmãos. Porque a gente, quando ele sopra um pouquinho, a gente já não suporta. A gente já chora na presença dele, a gente já se alegra na presença dele. E quando ele te segurar pela mão? E quando ele caminhar contigo de volta para o barco, você andando sobre as águas, e você sabe que é ele, porque ele está te fazendo andar sobre as águas. Ah, não tem alegria maior do que você estar no meio da tempestade, mas você saber que Jesus está segurando em suas mãos e que você pode andar sobre as águas em segurança com Ele. Glória a Deus. Aleluia. E aí, o mar se ergue, Jesus toca em você e você percebe que você faz parte de um grupo especial de pessoas, não um grupo melhor, mas um grupo especial. Um grupo de pessoas que o Senhor cuida, que o Senhor tem prazer em falar, que o Senhor tem prazer em segurar. Porque, por mais difícil que seja a nossa vida, a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. E eu te digo que são nas águas profundas da sua vida,
São nos momentos difíceis da sua vida que a graça do Senhor abunda sobre a sua vida. É ali, naquele momento, que a graça de Deus toca você. É quando o medo vem, quando a falha acontece, se você colocar a sua confiança nele, a graça dele te alcança. A graça dele te toma. E ele nunca falha conosco, irmãos. É incrível. Por mais que você esteja passando pelo momento difícil, a graça dele nunca falha. Eu queria que, isso é uma oração para mim, que eu não visse a borda do barco. Eu queria estar num barco sem borda. Para que quando o Senhor me chamar, a minha confiança não estivesse na borda do barco. Que fosse tudo plano aqui para mim. E que o Senhor, mesmo que tivesse ondas, mas que não tivesse nenhum obstáculo para eu ouvir e obedecer à voz de Deus. Porque quando Deus nos chama, se nós tivermos a mesma fé que Pedro teve, não vai existir borda. Você pula a borda, você desce do barco e você anda sobre as águas. A nossa confiança em Deus tem que ultrapassar as bordas da falta de fé. A nossa confiança em Deus tem que fazer que a nossa fé não tenha limites. E aí, o Espírito nos leva onde não haja limites para a nossa fé. O Espírito nos leva onde não haja limites para quando Deus nos chamar, para quando Jesus nos chamar. Você vai fazer alguma coisa, você se encontra com alguém, você está dentro do mercado, você está na rua, não importa onde. Se Deus falar ora, ora. Mas e a nossa confiança, hein? Vem no seu coração assim, ora por ele, ora por ela. Aqui, Jesus. Ora por ela. Fala isso para ela. Fala isso. E você, e se for da carne? E se for da minha cabeça? E o Espírito Santo está te contando assim. Me lembro uma vez, parei com um amigo num pedágio, numa estrada no fim do mundo lá no Brasil. E a moça abriu a janelinha assim, pegou o dinheiro, e quando ela pegou o dinheiro da mão dele, ele falou assim, Deus tem uma palavra para você. A moça arregalou 2 olhos assim, e ele entregou uma palavra para ela, era desviada. Ela se desmanchou ali. Tinha orado de manhã pedindo uma palavra de Deus. No meio do nada, Deus manda uma palavra para ela. Aleluia. Mas você precisa ter coragem. Você precisa aprender a andar sobre as águas. Você não pode viver por vista, você tem que viver pela fé. Crente que está em conexão com Deus não tem coisa de cabeça, não tem coisa de carne. Deus fala e você faz, porque Deus está no controle. Ele está segurando em suas mãos. Aleluia. Permita a ação de Deus na sua vida e você vai caminhar sobre as águas. O versículo de número 32 que nós não lemos. Pedro volta com Jesus para o barco. E o 32 diz assim, e quando subiram para o barco, acalmou o vento. Andar de mão dada com Jesus significa andar sobre as águas e tempestade acalmar. Está difícil, pastor, é porque o senhor não sabe o que eu estou vivendo. É porque você não sabe o que a gente vive. É porque você não sabe o irmão que está do seu lado aí, o que ele vive. Só ele e Deus sabe. Mas Deus está no controle. Nada é tão difícil, não existe vento e onda tão forte que Deus não possa te fazer andar sobre elas. Porque o nosso Deus é Deus de milagres. Porque o nosso Deus nos faz andar sobre as ondas. Fique de pé, por favor. Aleluia. Aleluia. Senhor, nós falamos a Tua palavra. É a Tua palavra, Senhor, ela é santa.
E a tua palavra diz que ela não volta para si vazia. Senhor, no nome de Jesus, ministra o coração dos teus filhos. Que nós possamos estar prontos, ó Deus, para andar sobre as águas, para caminhar sobre as águas, para enfrentar as ondas, ó Deus, e ainda que elas sejam grandes, ainda que o temor venha, Senhor, que nós possamos clamar e colocar a nossa confiança em Ti, ó Deus, somente. Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, pelas grandes coisas que o Senhor já tem feito no nosso meio. E obrigado pelas grandes coisas que o Senhor vai continuar fazendo, ó Deus. E na eternidade já estão feitas. Obrigado por aqueles que virão. Obrigado, Senhor, por aqueles que vão encher essas cadeiras aqui, Senhor, para glorificar o Teu nome, porque a glória é Tua. Ó, Senhor, nós caminhamos pela fé. Nós não caminhamos por vista. E enquanto as pessoas estão falando mal dessa cidade, enquanto as pessoas estão amaldiçoando esse lugar, como igreja nós abençoamos essa cidade, Senhor. Derramamos e pedimos que o Senhor derrame as Tuas bênçãos sobre essa cidade, Senhor. Que haja paz neste lugar, que a taxa de criminalidade caia. Nós oramos contra toda ação do inimigo, Senhor, contra as drogas, contra o álcool, contra o crime, no nome de Jesus, ó Deus. Põe, Senhor, um basta nisso, Senhor. Nós, como igreja, Senhor, oramos e nos colocamos, Senhor, como muro de proteção contra essa cidade, Senhor. Cerca este lugar. Usa, Senhor, os Teus filhos, a Tua igreja, não esta igreja, a Tua igreja nessa cidade, Senhor. A liderança evangélica, Senhor, acorda, meu Deus, chacoalha, para que nós possamos caminhar juntos, ó Deus, e fazermos a Tua obra. Não, Senhor, nós não estamos contando números, nós estamos contando, Senhor, os milagres que o Senhor tem feito. Nós queremos viver o sobrenatural contigo, meu Deus, no nome do Senhor Jesus. No nome do Senhor Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Eu vou convidar...